O tema de hoje é como aumentar a imunidade e quais são os sinais de alerta. Entenda que não há como aumentar a imunidade sem algum esforço e disciplina. Para que o corpo consiga reagir aos incontáveis processos infecciosos e vetores de doenças diariamente, é preciso antes seguir certos cuidados. Alguns deles você vai conhecer neste conteúdo, além de ficar por dentro dos sinais de uma baixa imunidade. Não perca essa chance de aprender a cuidar de si mesmo. Começo esse podcast falando sobre aumentar a imunidade. A imunidade representa o conjunto de órgãos, células e tecidos responsáveis por defender o organismo das tentativas de invasão de agentes patológicos. Ela também tem o papel restaurador, ao atuar sobre as partes do organismo danificadas em razão de doenças ou de ferimentos. Mas, para funcionar bem, o sistema imunológico precisa encontrar certas condições, sem as quais a probabilidade de falhar aumenta. Isso implica cuidar da alimentação e adotar um estilo de vida que afaste o risco de certas doenças e complicações. Preste atenção agora no que você deve fazer. 1. Evite álcool e cigarro. Segundo estatísticas recentes do Atlas do Tabaco, o cigarro causa mais de 7 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. É muito mais do que doenças incuráveis, como a AIDS, que mata cerca de 680 mil pessoas por ano, por exemplo. Outra doença incurável, o alcoolismo, provoca cerca de 3 milhões de óbitos por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Portanto, o melhor a fazer pela sua saúde é evitar essas substâncias, para as quais não pode ser assegurado um nível seguro de consumo. 2. Beba água sempre. Sendo o nosso corpo formado basicamente por água, nem é preciso ir muito longe para saber que, sem ela, não há como ter saúde. Beber pelo menos 2 litros diariamente é essencial para hidratar o corpo, garantindo assim o pleno funcionamento de seus órgãos vitais. A água é tão importante que podemos ficar semanas sem comer, mas não sobreviveríamos se ficássemos mais de 5 dias sem ingeri-la. 3. Faça exercícios físicos. A OMS também alerta para os riscos à saúde gerados pelo sedentarismo. De acordo com a entidade, aproximadamente 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas todo ano se houvesse mais atividade física. Por outro lado, a prática de esportes deve ser orientada para que não venha agravar possíveis problemas de saúde ou condições de que uma pessoa seja portadora. Sendo assim, o mais indicado é sempre buscar por orientação médica e de profissionais de educação física antes de começar qualquer atividade. 4. Discipline o seu sono. A falta de sono é um problema que afeta 65% dos brasileiros, como mostra uma pesquisa da Associação Brasileira de Sono. Não bastasse a alta incidência, boa parte dessas pessoas não sabe o que fazer para voltar a dormir bem. Um ponto de partida para melhorar a qualidade do sono é disciplinar os horários, mantendo a mesma hora tanto para dormir quanto para acordar, inclusive nos dias livres. 5. Opte por remédios naturais. Outro problema que afeta os brasileiros é o hábito da automedicação, praticada por 7,9% população acima dos 16 anos. O que talvez essas pessoas não sabem é que existem soluções naturais e de baixo risco para tratar de problemas de saúde comuns. Mas não custa lembrar, mesmo optando por soluções naturais, converse com seu médico primeiro. 6. Prefira as fontes naturais de vitaminas. Embora não seja propriamente contraindicado, o consumo de vitaminas na forma de cápsulas ou dragas não é o ideal. Isso porque toda e qualquer vitamina pode ser obtida por meio da dieta equilibrada, em que alimentos variados estejam presentes. Verduras, legumes, frutas e carnes são algumas das fontes naturais que, quando consumidas nas quantidades certas, garantem a oferta de nutrientes de que precisamos. 7. Exponha-se um pouco ao sol. Uma das vantagens de ser um país tropical é a disponibilidade quase o ano todo de luz solar. Essa é a principal fonte de vitamina D, a qual só é produzida nas quantidades adequadas quando nos expomos ao sol com certa regularidade. Estima-se que o período ideal seja de 20 minutos diários, o que dá um total de 1h20 a cada 6 dias. 8. Diminua o consumo de alimentos industrializados. Não é novidade que alimentos processados como presunto e frituras elevam o colesterol ruim, além de aumentar o risco de problemas cardiovasculares. Eles estão também associados a diversos casos de câncer, portanto, devem ser evitados por pessoas e grupos de risco, como obesos e hipertensos. 9.
tenhas os chás como aliados. Subestimados por parte da população, os chás podem ser aliados para melhorar a saúde e fortalecer o sistema imunológico. Alguns deles são, inclusive, indicados por médicos em tratamentos para problemas como insônia, diabetes, por baixarem os níveis de açúcar, e para auxiliar o sistema que devem ser consumidos com moderação ou evitados, como o chá preto e chá mate, em razão dos altos níveis de cafeína que contém. Você pode marcar uma teleconsulta no nosso site diretamente com um especialista. 10. Ignore as dietas milagrosas. Ainda que existam dietas eficazes para reduzir peso, a verdade é que a maioria delas não é sustentável. A pessoa sai da dieta e todo o peso perdido volta, em alguns casos até em dobro, sem contar os impactos para o sistema imunológico. Dessa forma, o melhor mesmo é evitar essas dietas, principalmente aquelas que são vendidas como solução instantânea para o sobrepeso. Afinal, não há nada em relação ao peso e à imunidade que não possa ser equilibrado com alimentação regrada e prática de exercícios. Consulte com nutricionista ou endocrinologista antes de iniciar qualquer tentativa de perder peso. O que comer para aumentar a imunidade? A verdade é que a imunidade só se fortalece quando a oferta de nutrientes segue uma dieta equilibrada, na qual as refeições são feitas em intervalos regulares. Lembre-se, alimentar-se bem não é comer muito de uma vez só e ficar longos períodos em jejum. Tanto é que boa parte dos atletas de alto rendimento se alimentam em intervalos de 3 horas, pois assim garantem um suprimento constante de nutrientes. De qualquer forma, esse é um ponto que deve ser sempre esclarecido com o seu médico nutrólogo ou nutricionista. Veja a seguir que alimentos você pode comer para deixar o seu sistema imunológico sempre alerta. Salmão. O salmão é bastante conhecido por ser rico em ômega 3, um ácido graxo com propriedades anti-inflamatórias. É considerado um nutriente essencial, portanto, nosso organismo não consegue produzi-lo, devendo ser obrigatoriamente ingerido na dieta. Além de ajudar a melhorar as defesas do organismo, essa substância é uma poderosa aliada do sistema cardiovascular, prevenindo doenças cardíacas em geral. Iogurte natural. Os alimentos probióticos são aqueles que contêm as chamadas bactérias do bem, em razão do papel que desempenham para o bom funcionamento do trato digestivo. Elas são importantes coadjuvantes para auxiliar órgãos como estômago e intestinos, sem contar a força extra que dão para nossas defesas. Entre os alimentos ricos desses agentes, destaca-se o iogurte natural. Frutas cítricas. Você sabe o que frutas como limão, abacaxi, maracujá e laranja têm em comum? Todas elas são ricas em vitamina C, um dos compostos mais importantes para o sistema imunológico, já que é a partir dela que produzimos os glóbulos brancos. Basicamente, são esses glóbulos os principais agentes de defesa contra micro-organismos infecciosos, já que atuam como sentinelas na corrente sanguínea. Alho. Muito utilizado como tempero, o alho é também um dos principais alimentos para fortalecer o sistema imunológico. Ele contém, por exemplo, uma substância chamada alicina, que exerce ação antimicrobiana, impedindo assim que bactérias, vírus e fungos proliferem. Isso sem contar o seu papel junto ao sistema digestivo, já que ajuda a limpá-lo das bactérias que desequilibram a flora intestinal. Couve. Outro alimento bastante presente na mesa do brasileiro é a couve. Ainda assim, nem todos sabem que ela é também uma fonte de vitamina C das mais importantes, ajudando assim a encorpar nossas defesas. Também é rica em ácido fólico que, assim como a vitamina C, ajuda a melhorar a imunidade por atuar diretamente na formação dos glóbulos brancos. Como aumentar a imunidade com outros alimentos? Vale destacar, ainda, os seguintes alimentos como fundamentais para ajudar o sistema imunológico a desempenhar bem o seu papel. Item gengibre. Item tomate. Item cenoura. Item amêndoas. Item linhaça. Como aumentar a imunidade infantil? O organismo das crianças ainda não conta com defesas tão amadurecidas quanto as de uma pessoa adulta. Por isso, a melhor maneira de garantir que elas estejam protegidas de doenças infecciosas e virais é manter em dia a caderneta de vacinação. Isso sem contar a alimentação equilibrada e a prática de exercícios, que deve ser estimulada com orientação do pediatra. Agora vou falar sobre as consequências da imunidade baixa. Quando as defesas do organismo não estão a postos, ficamos vulneráveis a uma série de doenças oportunistas,
infecções e complicações. Veja algumas delas a seguir e de que forma elas se manifestam quando a imunidade está baixa. Queda de cabelo. Embora a queda de cabelo seja mais associada à calvície, em certos casos, ela tem ligação com a baixa imunidade. É o que acontece, por exemplo, com portadores de doenças autoimunes como lúpus eritematoso e infecciosas, como a sífilis, gripes e resfriados. Coriza, espirros e tosse frequente são alguns dos sintomas de gripes e resfriados. Duas das enfermidades mais comuns entre os que têm problemas de imunidade. Dessas doenças são similares aos de infecções mais graves, inclusive a Covid-19. Portanto, é sempre indicado evitar a automedicação para tratá-las, dando preferência à consulta médica para uma avaliação. Irregularidade intestinal. Existe uma ligação direta entre imunidade e a saúde do sistema digestivo. Isso porque existem aspectos dos problemas imunológicos que têm relação com o funcionamento do trato intestinal. Alguns deles são: excesso de gases, fezes mal formadas, com coloração diferente do marrom ou com sangue, distensão abdominal. Outro tipo de infecção é a pneumonia. Ela é considerada uma doença oportunista, que acomete o sistema respiratório de pessoas com baixa imunidade. Defesas fortalecidas são fundamentais para evitá-la e mais ainda para o seu tratamento, uma vez que a pneumonia pode ser fatal quando a imunidade está baixa. Infecções em geral. Um organismo sem defesas é um organismo exposto a todo tipo de infecção. Amidalite, tuberculose e diarreia, entre outras, são alguns dos processos infecciosos que acometem aqueles que estão com problemas em seu sistema imunológico. Esta é uma parte importante deste podcast, onde falo dos sintomas de imunidade baixa. Fique atento, ainda, aos sintomas mais frequentes de imunidade baixa, tais como cansaço excessivo, náuseas e vômitos, queda de cabelo acentuada, manchas na pele, podendo ser brancas ou vermelhas, febre constante. O especialista em imunidade é o médico imunologista. Mas antes de recorrer a esse especialista, você pode sempre contar com o clínico geral. É esse médico que vai investigar possíveis doenças, solicitar exames e direcionar a outro profissional, se necessário. Consulte online com a Moche. A telemedicina Moche é sua parceira de sempre, levando atendimento médico onde você estiver. Oferecemos atendimento via teleconsulta, facilitando o acesso aos primeiros cuidados médicos. A consulta remota tem vantagens como a economia de tempo e dinheiro que seriam gastos no deslocamento até o consultório ou clínica, além da maior rapidez. Neste podcast, você aprendeu como aumentar a sua imunidade. Cuidar das defesas do organismo é o primeiro passo para uma boa saúde e mais qualidade de vida. Gostou do tema? Comente, envie sugestões e até a próxima.